Muito bem, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 10 de fevereiro, e nós já vamos dando início ao nosso encontro de hoje com a previsão de retomarmos o nosso estudo, o estudo pela apostila, a partir da página número 85, e depois vamos fazer um período de treinamento quanto à nossa sensibilidade mediúnica, sobre psicografia, sobre vidência e treinamento que é para todos em termos de concentração, não é? Em que nós, então, tentamos esvaziar as nossas mentes daquilo que normalmente nós lidamos no dia a dia, para que estejamos mais sensíveis as impressões espirituais dos espíritos à nossa volta. Então, não se esqueçam da água, para que ela seja fluidificada. Não se esqueçam também, Georgette, de deixarem o microfone no modo silencioso. A não ser, claro, quando vierem a colaborar e a perguntar alguma coisa. Tá certo? Então, um que outro ainda haverá de chegar, mas nós, buscando também o treinamento da assiduidade, da pontualidade, algo muito próprio para qualquer trabalhador espírita, sobretudo nessa área que é a área da mediunidade. Nós vamos iniciando a semana, buscando a nossa paz, e buscando toda uma espiritualidade linda para que ela possa estar se desdobrando mundo afora para ajudar os necessitados espalhados por todos os países, cidades, comunidades, aldeias, campos dos mais de 200 países que compõem o leque da distribuição das pessoas por toda a nossa terra, de tal maneira que, aproveitando esse ensejo, nós queremos agradecer a Deus por estarmos juntos, por sermos irmãos e amigos, e mais uma vez darmos prosseguimento aos nossos afazeres nessa seara que é tão importante e será ainda muito mais no futuro para o proveito e o progresso pessoal e de todos no planeta Terra. Agradecemos ao Senhor, aos espíritos mais elevados, a todos aqueles que nos supervisionam de onde estão, fazendo com que o nosso proveito a cada segunda-feira seja o melhor possível. Mas que nós nunca esqueçamos, enquanto estamos trabalhando a questão da mediunidade, estudando sobre ela, que nós estejamos doando as moléculas sadias do nosso corpo ou duplo etérico, fluido vital, para que esses amigos espirituais ajudem nos processos de recuperação da saúde e da obtenção da paz nos lares e no mundo inteiro. Que possamos, então, abrir a nossa reunião deste dia 10 de fevereiro de 2025. Muito obrigado a todos. Como a Luciana chegou, né, vamos dar boa noite para ela Boa e noite. vamos solicitar que ela, então, cante
duas músicas para nós bem bonitas, como sempre, para o clima ser ainda melhor, um clima de conforto, de refazimento, mas, sobretudo, de doação aos necessitados do mundo inteiro. Luciana, por favor. E tens fé, não te aflija, noite escura. Ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina e abre as portas da paz risonha e pura. Alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o abrigo. Ama a cruz que te ampara, regenera, envolvendo-te em santa primavera, o mestre amado seguirá contigo. Ama a cruz que te ampara, regenera, envolvendo-te em santa primavera, o mestre amado seguirá contigo, seguirá contigo. Uh, uh. Faz da sua vida um sorriso de esperança, sorria, sorria e canta, e canta. É bom viver a trabalhar, sempre a servir junto a você e redimir desdita e dor, a conquistar o eterno amor. Sheila, Sheila, singeleza em flor. Sheila, Sheila, singeleza em flor. E para sempre eu quero estar ali, sentir no coração a embaixada
embalar a minha mão na lei sublime da criação. Sheila, Sheila, singeleza em flor. Sheila, Sheila, singeleza em flor. Muito obrigado, Luciana. Então, é isso, meus amigos. Sigamos. Como nós tínhamos previsto, nós vamos começando na apostila número 2, o programa 2, portanto, módulo 2, e o tema número 1, na página 85. É um módulo novo, mas que, claro, tem a ver com o que nós pretendemos, que é conhecermos melhor as questões todas nessa área, que é a área da ciência da mediunidade. Então, vamos em frente. O título é Organização da Reunião Mediúnica no Plano Espiritual. Então, a primeira ideia, né, é de que não há nada de improviso. Tudo é devidamente passível de planejamento e os espíritos, como uma grande equipe, uma equipe maior ou menor, dependendo das características do grupo em formação, ou já com uma boa experiência nessa área, eles estão sempre na supervisão e com todos os recursos para o bom desempenho mediúnico de cada um e o resultado melhor possível como fruto do trabalho de uma equipe, esteja ela num centro espírita, em qualquer lugar do mundo. As coisas se assemelham, não é? Claro que tudo depende muito da experiência da equipe encarnada e dos objetivos e possibilidades, do potencial de ajuda que difere de uma equipe para outra. E, portanto, a equipe espiritual também pode ser diferente caso a caso. Então, vejamos. As sessões de intercâmbio mediúnico constituem uma atividade de grande responsabilidade na casa espírita e, sendo levadas a sério, representam fonte de grandes benefícios. Allan Kardec orienta que os bons resultados dependem inteiramente das disposições morais dos assistentes. Tá? E quando ele diz assistentes, não é porque é um trabalho aberto ao público, não é? Assistentes no sentido de participantes. Tais disposições facilitam o trabalho dos espíritos esclarecidos que coordenam a reunião mediúnica no plano espiritual. Assinala Manuel Filomeno de Miranda a respeito o seguinte: resultado de 2 aglomerados de servidores lúcidos, desencarnados e reencarnados, que têm como responsabilidade primordial manter a harmonia de propósitos e de princípios, a fim de que os labores que programam sejam executados em perfeito equilíbrio. Para ser alcançada essa sincronia, ambos os segmentos comprometem-se a atender os compromissos específicos que devem ser executados.
Aos espíritos orientadores compete a organização do programa, desenhando as responsabilidades para os cooperadores reencarnados, ao tempo em que se encarregam de produzir a defesa do recinto, a seleção daqueles que se deverão comunicar, providenciando mecanismos de socorro para antes e depois dos atendimentos. Confiando na equipe humana que assumiu a responsabilidade pela participação no trabalho de graves consequências, movimentam-se desde as vésperas, estabelecendo os primeiros contatos psíquicos daqueles que se comunicarão com os médiuns que lhes servirão de instrumento, desenvolvendo afinidades vibratórias compatíveis com o grau de necessidade de que se encontram possuídos. Então, essa é uma ideia importante para nós, não é? A ideia de que pode haver, às vezes, algum improviso, mas, normalmente, tudo é muito bem planejado, esquematizado, especialmente quando a reunião mediúnica ela é nos moldes tradicionais, em que, em torno da mesa, os trabalhadores ficam como que apostos para darem cada um o que nós chamamos de passividade quanto às manifestações dos espíritos desencarnados, dentro de uma organização, de uma sequência lógica muito bem elaborada, para que todos os espíritos que eles escolheram para as manifestações seja uma reunião ainda de educação mediúnica, de desenvolvimento, seja uma reunião, por exemplo, de desobsessão, não é? Tudo corra de acordo com o que os bons espíritos planejaram. Então, nos moldes habituais, é assim que as coisas acontecem. Mas nunca é demais nós nos lembrarmos que também há reuniões em lugares específicos, não tão comuns assim, em que o telefone tilinta dos encarnados para o mundo espiritual, quando normalmente, não é, nós temos o contrário. Não é? Tudo é acionado do mundo espiritual para o plano físico, através da vidência, através das psicofonias e das psicografias, que são as expressões mediúnicas mais comuns, sobretudo presenciais, não é? Quando estas são as reuniões típicas. Agora, é válido de lembrar que, para alguns grupos, as coisas às vezes correm de uma maneira diferente quando alguém da equipe encarnada pede ajuda específica para um caso ou outro que precisa, pelo sofrimento, de uma ajuda da espiritualidade. E aí o telefone, não é? Toca daqui das necessidades conhecidas para que tenhamos o suporte e o tratamento por espíritos que se organizam com muita facilidade, se adaptando aos pedidos de ajuda que uma equipe que trabalhe assim solicita. Então, não é tão habitual, mas existe. E os amigos do outro lado estão sempre muito bem apostos para atender essas demandas que muitas vezes são para beneficiar pessoas bem doentes, sejam adultos, sejam crianças,
que, aliás, possam estar em qualquer lugar do mundo. Basta, para tanto, que quem solicite tenha os dados da identificação desse caso, para que se justifique o pedido de ajuda aos nossos irmãos benfeitores. Seguindo adiante, André Luiz, por sua vez, afirma: quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Então, agora nós vamos ver alguns detalhes com esse título, Dimensões Espirituais da Reunião Mediúnica. Os preparativos para a realização da reunião mediúnica pela equipe espiritual são complexos e variados, envolvendo 4 níveis básicos de proteção, assim resumidos: saneamento do ambiente físico, onde ocorre o intercâmbio mediúnico. Por isso que, em geral, os centros espíritas reservam o mesmo ambiente, uma sala, onde as reuniões daquele grupo se sucedem semana a semana. Nada impede que o mesmo ambiente seja usado por uma equipe pela manhã e ou por uma equipe à tarde e ou por uma outra equipe à noite. É o mesmo ambiente, não é? Mas esse ambiente ele é preparado para toda e qualquer reunião que habitualmente ali aconteça. Pois bem, lembrando, né, o quanto esse saneamento do ambiente físico ele depende da postura de cada trabalhador. Não ali, entre as 4 paredes da sala de reunião apenas, porque os trabalhadores, sejam médiuns ostensivos, sejam colaboradores na sustentação, dialogadores ou dirigentes, eles precisam de vigilância e prece. Muito antes da reunião começar, durante o dia da reunião, sobretudo, mas durante, se possível, toda a semana. Porque, às vezes, algum deslize, alguma invigilância pode comprometer o trabalho daquela pessoa, mesmo dias depois. Por quê? Porque espíritos desencarnados se ligam a encarnados quaisquer por afinidade. E, às vezes, o trabalhador ele pode chegar, vamos dizer assim, com alguém ou com vários espíritos no seu entorno ou ligados psiquicamente. E isso vai gerar um certo trabalho da parte dos benfeitores. Então, a nossa preparação, ela começa muito antes. E isso é da responsabilidade de cada um. O que não cabe no trabalhador desta seara é o descuido, a invigilância. Claro que nós somos seres humanos inseridos em várias questões no dia a dia, na vida comum. Mas por isto mesmo, apesar disso, todo cuidado é necessário para que cheguemos no dia da reunião, na casa espírita, nas melhores condições que pudermos. Porque isto é uma maneira de nós cooperarmos com
os espíritos da casa e da tal equipe na supervisão da mediunidade de todos por ali. Item B, instalação de barreiras espirituais e magnéticas de proteção. Reparem que aqui nós estamos vendo A, B, C e D da parte dos desencarnados dirigentes. Mas isso também tem a ver com qualquer encarnado. E às vezes é preciso, dependendo das características da equipe, procedimentos apropriados para se aumentar, melhorar as condições que estamos vendo aqui, de barreiras, de proteção, saneamento. Item C, atendimento aos espíritos necessitados de auxílio presentes à reunião, independentemente do fato de serem escalados ou não para manifestações mediúnicas. Vejam que interessante o que os amigos estão nos lembrando. Uma equipe bem preparada, a partir das condições da equipe de médiuns encarnados e dirigentes, não é? Na verdade, eles estão ajudando mesmo muitos outros, para além daqueles que ostensivamente se manifestarão pela psicofonia, sobretudo, naquele dia de trabalho. Por quê? Porque o que não falta na Terra, seja na cidade, qual for, de qualquer lugar, espíritos precisando de ajuda. E a maioria dos médiuns não os vê no dia a dia da reunião, porque eles estarão sendo ligados e acionados para receberem os espíritos programados para a comunicação direta através dos médiuns. E outros não. Ficarão, vamos dizer, sendo ajudados também, mas sem se comunicarem através daqueles integrantes daquela equipe. E, por último, item D, assistência à equipe de trabalhadores encarnados. Porque mesmo que cada um se prepare muito bem a cada semana de a reunião ocorrer, ainda assim, pelas imperfeições humanas, que não sejam decorrentes das invigilâncias da última hora, ainda assim, eles sabem dos desafios que os médiuns vivem no dia a dia, uns mais do que outros. E por causa disso, eles conhecem muito bem cada trabalhador. E às vezes até além da reunião e daquela ocasião de 1 hora, 2 horas do encontro, durante a semana, muitos continuam precisando de supervisão, de assistência e proteção. Até porque, quanto melhores os médiuns nos seus labores espíritas, mais eles se tornam visados pelos aborrecidos da luz, como nos lembrava Francisco Thyssen no prefácio do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Correia de Miranda. Então, essa preparação, ela também vai sendo mais abrangente. Os cuidados vão se tornando cada vez maiores e mais necessários para que o médium se mantenha equilibrado, não só no dia, mas durante toda a vida, todas as semanas, uma vez que ele esteja engajado adequadamente no processo.
Item 1, vejam lá, saneamento do ambiente físico. Na verdade, é o primeiro item, o A, agora com mais detalhes. O saneamento ambiental é realizado em duas etapas sucessivas. A limpeza ativa, espécie de faxina, que retira os resíduos poluentes do local da reunião mediúnica. E aqui nós de novo lembramos da prece, que pode elevar a frequência vibratória do ambiente dos trabalhos, e isso ajuda a dissolver os miasmas e esses resíduos psíquicos, fluídicos, que, se ficarem se acumulando no ambiente, poderão acabar por prejudicar o trabalho de um ou mais médiuns daquela atividade, daquela equipe. Seguida da ionização da atmosfera do local da reunião mediúnica. É realizada por esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Ou seja, tem aí umas questõezinhas de física. Por quê? Porque a física, como costumamos lembrar, é a ciência mãe. Então, se as questões espirituais e as questões materiais, todas elas têm estrutura, têm componentes, têm uma base quanto aos elementos constitutivos seus. De tal maneira que estamos lidando com moléculas, com átomos, que são átomos neutros, ou como ele coloca aqui, por vezes ionizados, com carga positiva ou negativa, quanto ao que seja pertinente. Lembrando que tudo isto é manipulado para bem dos trabalhos por espíritos que conhecem tudo isso e muito mais, para que a prece de abertura ela já seja o início dos trabalhos, mas previamente o ambiente já esteja devidamente compatível, e se não estivesse, a prece inicial completará essa preparação. Muito bem. Por meio da ionização, retiram-se da atmosfera os fluidos e formas pensamento negativos, eliminando ou neutralizando a ação de agentes poluidores, quais sejam larvas e micróbios, que interferem diretamente na qualidade do atendimento aos espíritos, por exemplo, enfermos. Lembrando que esses micro-organismos, eles são do mundo espiritual. Assim como nós, do lado de cá, lidamos com vírus, bactérias, fungos e protozoários, do outro lado nós temos questões análogas. Aliás, nós nunca devemos esquecer que do outro lado existe tudo e muito mais do que o que nós conhecemos do lado de cá, quando estamos encarnados e estudamos nas escolas de etapas diferentes quanto à constituição da natureza e da realidade. Do outro lado, nós temos questões análogas, como nós temos seres humanos do outro lado, tanto quanto encarnados do lado de cá. Pois bem, esta é bem
intensa nas manifestações de efeitos físicos, materializações, transportes, intensas doações fluídicas, como, por exemplo, quando são reuniões envolvendo o magnetismo de cura, como Allan Kardec tão bem estudou e está lá no livro dos médiuns. Seguindo adiante, e no atendimento a suicidas e a entidades obsessoras. Ou seja, há toda uma dinâmica que passa desapercebida dos que têm, como nós, uma visão limitada da realidade. Item 2, deixa eu ver aqui o tamanho. Olha, eu acho que vai ser melhor deixarmos o item 2, o item 3 para a próxima segunda-feira, para que nós, primeiro, agora mesmo, possamos abrir para eventuais dúvidas e depois termos o tempinho útil para o nosso exercício da mediunidade. Está bem assim? Então, nós vamos abrindo para quem desejar trazer alguma questão sua, enfatizando-se que essas questões devem ser ligadas ao tema de hoje e, eventualmente, algum tema anterior. Então, fiquem à vontade e todos são bem-vindos para essas questões nessa dinâmica da reunião mediúnica. Eu tenho uma questão. Eu quem? A Edna? É Pois não. isso. Então, Boa noite. boa noite. Num grupo onde, uma casa mediúnica, onde o grupo está passando, o grupo inteiro, por um processo, vamos falar, obsessivo, como que a gente continua ainda tendo essas ajudas das paredes magnéticas e tudo? Porque onde fica comprometido, né, comprometido aí a ajuda e a invasão? Edna, você está falando de que cidade? Eu estou na Flórida, Júpiter. De onde, perdão? Flórida, Júpiter. Ok, muito bem, Edna. Veja só, a primeira ideia é de que quando um grupo está passando por dificuldades que você rotulou ligadas à obsessão, é preciso interromper certas atividades e substituí-las por outras que sejam, vamos dizer, de tratamento, para se reverter esse quadro. Então, se isso depende de um processo obsessivo de um trabalhador ou dois, é uma coisa. Mas muitas vezes uma equipe inteira ela pode ser visada por certas entidades que querem obstaculizar o desempenho da equipe. Então, isso cabe aos dirigentes dela e aos dirigentes da instituição programar a melhor maneira de se reverter isto. E, enquanto não se reverte, enquanto há, como na medicina, sinais e sintomas de que alguma coisa não corre bem, deve-se continuar buscando a melhor assistência, seja da parte de pacientes, ou melhor, de trabalhadores desta equipe, mas muitas vezes de uma equipe de fora ou outra equipe da mesma instituição para ver o que está acontecendo ali e buscar a reversão. Quer ver um exemplo que me lembrei? Um grupo de Massachusetts. A dirigente nos procurou há 3 ou 4 anos atrás. Eu havia estado com eles várias vezes em viagens aos Estados Unidos
E aconteceu algo curioso, eu já comentei aqui. Pessoas do trabalho público que frequentavam as palestras de estudos doutrinários começaram com uma frequência estranha a falar de ideias suicidas, mas também trabalhadores da casa. Isso ligou um alerta na dirigente, muito querida, por sinal. Ela nos procurou, comentou o que estava acontecendo, não apenas no grupo mediúnico que ela dirigia diretamente, mas também até no trabalho público. E era uma coisa inusitada, porque nunca ela tinha presenciado nada parecido. E aí ela que conhecia as nossas atividades, nós então procuramos ajudar. E havia um contexto de um grupo religioso vivendo nas regiões escuras da Terra e que desejava destruir o centro espírita, promovendo a ideação suicida de várias pessoas com alguma predisposição, para que se uma ou outra acabasse desencarnando, não é? A casa ficaria com dificuldades muito grandes de seguir adiante. Pois bem, tudo foi devidamente verificado, observado e tratado. Não é de tal maneira que este grupo hostil ele foi contido, ele foi desfeito e outros detalhes eu comentaria num outro momento, não é? Uhum. Imediatamente estes aspectos acabaram. Os trabalhos prosseguiram como normalmente. Se aquele grupo espírita tivesse condições de lidar com coisas assim, eles mesmos teriam encontrado isso e revertido. Mas como ela de antemão sabia também que era uma questão mais complexa, por intuição, nos pediu ajudinha e nós fomos lá com a espiritualidade e foi revertido. Então, Entendi. Edna, isso é como na medicina. Cada caso é um caso. O que não pode é deixar assim, entende? Se Uhum. o centro, a própria equipe, não tem vivência para lidar, para reverter tudo isso, peça ajuda. É como você pode ter uma medicação numa farmácia caseira para tratar de um quadro clínico mais simples, não é? Uhum. Mas não tendo, a pessoa deve buscar um profissional de saúde para fazer a coisa certa e chegar a tratar adequadamente para a reversão do quadro clínico. Tá bem? Uhum. Tá, joia. Obrigada, doutor Sérgio. De nada, Edna. Ô, doutor Sérgio Então, Marcelo, diga, Marcelo. Salve, boa doutor, noite. boa noite. Quando a gente faz reunião em casa, uma leitura, quando nós nos concentramos um pouco mais, né? Eu, esposa e os filhos, a gente, se não encerrar logo, a gente tem, boa parte das vezes, comunicação. Às vezes para ajudar quem está precisando, às vezes para nos ajudar. Porque a gente, só sabe, a gente passa por questões de saúde, então a gente tem o hábito de se reunir eventualmente e fazemos uma concentração boa no sentido da saúde. Mas a gente não faz evocação, mas acaba vindo. E depois, clima bom, a gente percebe até melhoria na saúde por um bom período, mas nós ficamos com uma certa insegurança de saber se a gente está provocando alguma coisa que não deveríamos pelo fato de ser em casa, porque a gente atua, né, em reuniões espíritas no lado mediúnico.
O senhor acha que isso seria, de fato, um grande mal? Porque a gente sabe que em casa não é o local adequado, mas nós procuramos manter uma atmosfera mais equilibrada possível, sempre. Mas sempre tem gente que entra e sai, né? E nós não temos um espaço específico em casa para isso, a gente faz na sala. O que o senhor poderia me orientar com relação a isso? A gente deve cortar efetivamente, pode ser algum... Mas a gente tem uma excelente impressão, mas é sempre condenado por todo mundo que a gente comenta um pouco isso. Tá bem, Marcelo, nós já tínhamos conversado, porque como vocês têm essa atividade já há mais tempo, essas dúvidas são naturais, né? Então, normalmente, as reuniões mediúnicas, elas devem ser feitas nos centros espíritas, mas há exceções. Se você for estudar o trabalho de Allan Kardec, que, claro, era toda uma equipe altamente preparada para fazer o que fizeram por nós, inclusive, né? Compondo a doutrina espírita e o Consolador Prometido, no nosso dia a dia, né, também é possível que um grupo familiar em que todos devidamente estudam e estudaram as bases do Espiritismo, tendo médiuns que são como seus filhos, por exemplo, como a sua filha, é possível que haja a mesma, uma estrutura bem semelhante à de um pequeno centro espírita. Então, não é para se deixar de fazer, é para se continuar fazendo, contando com a ajuda dos amigos espirituais e de colegas, que numa dúvida, num fato um pouco diferente, você também possa recorrer para sanar a dúvida e colocar a casa em ordem normalmente. Então, eu sei de vocês porque já os conheço há mais tempo. Então, não é para, vamos dizer, trancar a mediunidade que surge espontaneamente. E qualquer dúvida, quando surgir alguma coisa um pouquinho mais delicada, nós dividimos com quem tenha uma vivência um pouquinho maior. Mas não é para suprimir, a não ser que fosse todo um contexto reiterado de manifestações estranhas e destituídas de bom senso. Então, o grupo espírita no planeta Terra, no Brasil ou em qualquer lugar, os espíritos bons e os espíritos carentes estão em todo lugar. Então, se com equilíbrio, boa vontade, dentro de um momento de estudo do Evangelho, as comunicações ocorrem, lidemos com elas, porque vocês separam dia e hora para isso. Vocês criaram um ambiente para isto. Então, isso é bem razoável. E a espiritualidade não vai perder a chance de ajudar espíritos do outro lado, porque sabem que podem contar com vocês. E que, havendo qualquer dificuldade, elas serão sanadas. Olha o que nós vimos hoje, a preparação do ambiente. Então, a casa de vocês não é um centro espírita, mas é um grupo familiar com médiuns que o integram e que pode muito bem ser um ambiente útil em favor de vários espíritos ao longo, por exemplo, de um ano inteiro. Não se pode desperdiçar uma equipe como a de vocês. Então, não é para suprimir com medo disso ou daquilo. Estudando o Espiritismo, praticando no dia a dia as questões sugeridas por Jesus, vocês têm proteção. E é por isso que espíritos carentes também são acolhidos. Quem dera
que todos os espíritas e suas famílias tivessem condições de formar micro-universos de caridade, lar por lar, para que não precisássemos depender, num mundo de tantas carências, de centros espíritas. Eu não digo apenas, mas eu digo isso no sentido de que, se você reúne todos os centros no Brasil e no mundo, a demanda é muito maior do que até hoje nós podemos fazer em ajuda ao que temos e estamos vendo precisando de tanta ajuda. Tá, muito obrigado. Eu só toquei no assunto porque a gente tinha, por questões de mudança, né, tinha ficado um pouco mais separado. Os dias continuavam, mas nem sempre todos estavam presentes. Mas Muito bem, voltou a carga toda. Por isso que eu graças toquei a nesse Deus. assunto de novo. Graças a Deus. Qualquer coisa, disponha, manda uma mensagem e nós tentamos ajudar também. Tá bem? Não se Tá, muito preocupe. obrigado. Imagina, Marcelo. Então, mais alguma questão? Porque nós temos que reservar um tempinho para o nosso treinamento. Então, vamos deixar qualquer dúvida a mais para a semana que vem ou mais adiante. Anotem para não deixar que elas sejam contempladas depois, tá bom? Então, vamos nos preparando, vamos lembrando de novo da água, das folhas de papel, e eu vou fazer uma prece para esse segundo momento, e nós vamos, então, fazer o tal exercício previsto. Pois bem, nós vamos agradecendo o estudo da noite, a presença de todos vocês, e vamos buscar esse exercício tão salutar, lembrando que a mediunidade é algo muito bem-vindo na história do planeta Terra. E que bom que temos a supervisão dos amigos espirituais para que tudo corra muito bem naquilo que um grupo como o nosso pode realizar quanto a intercâmbio mediúnico, treinando, não é? A vidência e a psicografia. Então, fiquem todos muito à vontade, vamos exercitando em silêncio a concentração e vamos nos colocando à disposição dos amigos espirituais no intercâmbio bendito da mediunidade que liga os dois mundos entre si. Então, adiante, meus amigos, eu vou colocar uma Ave Maria como música de fundo nos moldes da prece pela humanidade. Concentremo-nos. Vamos, então, como que suspendendo aos poucos a nossa concentração para conversarmos um pouquinho sobre como vocês se sentiram e, eventualmente, algum conteúdo que vocês trouxeram para que todos conheçam. Então, espero que estejam todos muito bem. Quem gostaria de começar? Fiquem à vontade, todos fiquem à vontade. Posso. Sim, Luciana, diga lá. Foram 2 momentos. O primeiro eu perdi.
porque eu estou aqui no hospital e fiz no celular mesmo, né? Não tinha caneta, mas eu vou ler o segundo que eu consegui digitar, tá bom? Tá bom. Eu chamei de construção íntima, mas veio assim. Trouxe para ti uma ideia de construção íntima em etapas. Um dia. Peraí que eu perdi. Aqui. Trouxe para ti uma ideia de construção íntima em etapas. Um dia com a chave nas mãos para abrir portas da paz. No outro, com flores para perfumar as dores. Adiante, com água para banhar as mazelas. E ainda com sementes para cultivar o campo do amor. Quiçá a poesia pudesse acordar a alma desalinhada do bem e, entoando rimas e odes, sacudir todo o planeta. Quem dera fosse eu o tal semeador de estrelas, espalhando luz nos cantos esquecidos do céu. Só isso. Bonitinho. Se identificou? Não Não, consegui tá. perceber. Entende? A outra você perdeu porque não conseguiu digitar pelas condições que você está hoje, né? Eu tentei até falar para que o celular gravasse, mas não consegui. E eu esqueci. Não consigo lembrar. Tudo bem, mas depois, se for como nós aguardamos, numa outra vez, a entidade vai encontrar condições melhores e vai trazer a contribuição dela, né? Muito bonitinho, Luciana. Depois põe lá no Telegram para todos reverem, tá? Por favor. Muito obrigado. Alguém mais, queridos? Posso? Boa noite, doutor Sérgio. É, Carlos Gomes. Carlos, deixa eu abrir para a dona Adelina primeiro, Ok, eu depois não tinha você visto. entra, por favor. Ok. Tá? Adelina, boa noite. Boa noite, boa noite. Bom de estar de volta. Portanto, tenho aqui uma mensagem e um desenho do nosso Benjamin e tenho aqui uma mensagem que eu vou tentar ler. Portanto, diz assim: Meu Deus, que nos deste a vida e nos dás o pão de cada dia. Vem, Senhor, pelo amor de Jesus, vosso Filho, abençoado, trazemos a ajuda, a esperança, para que nossos corações possam partir em naus de amor, para além do bujador e das exóticas Índias, rumo aos mares brilhantes das paragens celestes e angélicas. E lá, nas ilhas luminosas do amor e da caridade, possamos erguer as nossas bandeiras com a cruz de Cristo, para que com Ele, Senhor, estendermos em bem-querer e bem-fazer os vossos domínios e o vosso reino em cada alma que ainda carece do entendimento do vosso vasto e infinito amor e criação. Vamos partir, marujos do bem, para a luta sagrada do amor, com ramos de flores, de rosas perfumadas, sobre as águas cintilantes do Espírito resgatado pelo Cristo, em mares novos do vosso reino sem fim. Acude-nos, Senhor, acude-nos, Jesus, Salvador, nesta nossa aventura pelos passos siderais vossos, na eterna e sempre nova e renovada senda do bem. Sempre convosco,
sempre convosco. Assim, sempre convosco, ao serviço do timoneiro celeste Jesus, que conosco navega rumo ao Pai. Bênçãos do alto estejam convosco. Henrique. Eu não entendi. Estejam convosco e depois assinou? Assim, Henrique. Como? Eu já conheço porque ele usa muitas maiúsculas quando escreve. É claro. Henrique, você falou? Henrique. Tá bem. Eu vi-o antes. Eu vi-o aqui. Estava de chapéu? Como? Estava de chapéu? Sim. Estava de Muito chapéu. bem. Repara que ele fala em nau, embarcação, navegação, que é a área dele, né? Que bom sabê-lo por perto. Sim. Um grande amigo. É, Muito não é? bem, obrigado, Adelina. E o Carlos, por favor, Carlos, boa noite. Boa noite. Já no final, quando estava concluindo, eu acredito que ia ter mais algumas coisas, mas aí foi quando o senhor voltou, né? Foi, desculpe. Não, não sei problema, porque demorei realmente para iniciar, eu acredito isso. Segue sempre os bons conselhos que te são enviados através dos bons espíritos, por pessoas que nem imaginas que são enviados de Deus, utilizados para te encaminhar ao melhor destino, ao encontro com a espiritualidade maior. Teus ouvidos sabem, teu coração confirma, teu espírito se alegra. No entanto, por não ser pessoas a qual acreditas ser um espírito evoluído, fica descrente. Acreditas mesmo que só pessoas com grandes talentos aos olhos dos homens podem te dar orientação para encontrar-te com Deus? Um pouco antes foi quando parou aqui, aí eu acredito que ia ter mais alguma conclusão, mas não Muito deu. bem. Muito bem, Carlos. Nitidamente mediúnica. E o que você pode fazer, autorizado por eles, num outro momento, ou hoje ainda, quando nós encerrarmos o encontro, você pode continuar e dar ensejo a que ele finalize, com toda segurança. Tá bem? Não se preocupe, para que ele não perca o fio da meada, vamos dizer, e conclua o pensamento dele. Tá bom? Então, tá, vai dar tudo certo, viu? Tá tudo muito bem protegido para isso. Valeu, Carlos. Muito bem. Boa Alguém noite. mais? Eu. Oi, Márcia. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tem Desenhou? um desenho e tem uma mensagem também. Então, vamos mostrar o desenho e ler a mensagem, por favor. Olha que gracinha. Isso tudo foi hoje? Sim. Muito bem. Viram que bonito, gente? Essa imagem é uma Ela tem que imagem falar ao mesmo tempo. Deixa eu ver. Agora sim. Banasterida. Isso. Agora eu estou vendo. Linda. Muito linda. Márcia, essa figura é de alguma entidade? Parecia reproduzir a condição de algum espírito? O que você sentiu enquanto desenhava? Senti que era uma moça bem nova. Uma mocinha, tipo uma mocinha. Claro, dá para imaginar isso. Mas foi bem sutil. Não sei se a mensagem, creio que não seja a mesma, o mesmo espírito. Tá bom, E a assim mensagem mesmo. é bem diferente, porque eu costumo ter mensagens quando eu tenho, de mentor.
né? E hoje veio de um outro espírito diferente. Tá bom, leia para nós, por favor. Singelas são as palavras que surgem ao vento, soprando em nossos ouvidos, atentos em nossas mentes. Estamos apostos, todos soldados do Cristo. Avante com coragem, o trabalho continua. Somos firmes com Cristo. Somos energia pura. Vamos acender a luz todos os dias, como a lamparina, que iluminará sempre nossos caminhos, com firmeza e lutas, mas não desistindo. O trabalho vai surgindo e os caminhos se abrindo, e a viagem do viajor. Fé e força sempre. Sorria diante das adversidades, sempre. Não há mal que perdure, mas a alma vive para sempre. E estamos juntos nesta e em outras jornadas. Força, foco e luz. Aí assinou como uma amiga. Legal, Márcia. Muito bem. Mais uma contribuição. Depois passa lá para o Telegram, tanto uma coisa como outra. Tá bem? Amanhã eu posto o desenho amanhã porque fica melhor por causa das cores, que dá diferença. Claro. Tá? Obrigada. Boa noite a todos. Tá melhor. Boa noite, Márcia. Obrigado. Doutor Sérgio, Pois não. eu recebi, eu recebi uma mensagem aqui, mas eu pedi para confirmar, diz que então eu vou ler. Tá bem. É para o senhor. Tá bom, por favor. Meu querido filho, como é gratificante perceber o quanto as sementes que plantamos germinaram, se transformando numa enorme seara. Filho amado, trabalhador incansável da doutrina espírita, sempre disponível, levando o conhecimento e a sua experiência a tantos locais. Igualmente fazíamos anos atrás, levando essas sementes a novos solos. Imprescindível citar que tens o apoio de uma legião de amigos desencarnados que se saciam com o seu desenvolvimento e a desenvoltura com que partilha seu vasto conhecimento. Bendito é aquele que não guarda para si só o conhecimento e o amor, e espalha multiplicando a semeadura. Dividir o conhecimento é também um ato de amor ao próximo. Sabes que estou sempre por perto, seu afetuoso pai. Muito bem, muito obrigado, Mônica. É dele mesmo. Eu fico um pouco envergonhado, mas tudo bem. É ele mesmo. E que bom que você tem essa condição de psicografia também. É um presente, né? Para mim e, por extensão, para todo mundo. Depois põe lá, por favor, no Telegram. Tá bom? No grupo. Valeu, Mônica. Está se sentindo bem? Eu estou um pouco emocionada. Que bom. Que bom. É motivo de emoção para nós todos. E para mim também, claro, como filho caçula de Francisco dizem. Obrigado, viu, Mônica? Uma boa noite para ti. Muito bem. Então, vamos cantar, gente? Alguém mais teve, assim, alguma manifestação? Gostaria de compartilhar? Hoje não, né? Então, Luciana, você no hospital ainda pode cantar uma musiquinha? Ou duas? Eu preferia duas de encerramento. Vamos acompanhá-la, então. Jesus, tu sabes todos nossos sonhos e cuida das sementes que plantamos ali e acolá em qualquer lugar.
Pedimos a Francisco, irmão amigo, dê-nos as mãos no dia a dia. Se és feliz, quero te ver levar as mãos. Se és feliz, quero te ver cantar canção. Se és feliz, quero te ver abraçar o pobre, o pequenino, anônimo do povo. Se és feliz, quero te ver abrir sorrisos. Se és feliz, quero te ver andar descalço. Se és feliz, quero te ver de mãos dadas com ele. Ele, Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, que eu leve a paz, que eu leve a luz. Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz, paz e amor. Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver tristeza, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, eu leve a luz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Que assim seja. Muito bem, muito bonito tudo. Na fluida infantil, você vai repetir essa sequência, tá? Das duas músicas, se puder, claro. Eu não nem lembro mais. Espero, todos aqui esperamos que a sua mãe se recupere logo. Tinha comentado antes de você chegar. Estaremos todos vibrando por ela, viu? Eu vim cantar no banheiro. Sério? Muito bem. Isso aqui é uma adaptação. Cada uma. Muito obrigada. Ótimo. Ninguém notou nada. É por isso que eu fui sozinha, né? Então, gente, muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Durmam bem, descansem e nos encontramos na prece, na Fluido ou no mais tardar no dia 17. Tudo de bom, queridos. E até lá. Boa noite. Boa noite.